A festa de casamento estava no auge quando a sogra se levantou com um brinde nas mãos. Suas palavras ecoaram como um trovão em dia de sol: brindo a nora, nossa salvação financeira. Agora meu filho poderá quitar seus 15 milhões de dívidas. A jovem esposa congelou, percebendo a dimensão da armadilha em que havia caído. Mas o pior ainda estava por vir. Quando seu pai se levantou para falar, a tensão no salão atingiu o limite. Boa noite, queridos ouvintes. É um prazer recebê-los em meu canal. Hoje trago uma história que vai mexer com vocês. Aproveitem. Lídia Santanislavovna Volgena estava sentada à mesa da cozinha, rodeada por pilhas de contas e notificações. A manhã de outubro era cinzenta e chuvosa, tão sombria quanto seu humor. Ela tomava goles lentos de um chá frio em uma xícara trincada, enquanto examinava mais um aviso de cobrança. Luz, 4.000, gás, 3.000 e pouco, murmurava, passando o dedo pelas linhas. E isso sem contar as multas por atraso. O celular vibrou sobre a mesa. Número desconhecido. Lídia sabia quem era: os cobradores. Ligavam todos os dias, às vezes várias vezes. No início, ela tentava explicar, pedia prazo, prometia pagar. Agora, simplesmente ignorava. Meu Deus, quando isso vai acabar? Sussurrou, guardando o aparelho na gaveta. A porta da entrada rangeu. Roman voltou de mais uma tentativa frustrada de consertar seu carro de 10 anos. Entrando na cozinha, sacudindo a jaqueta molhada, viu logo o rosto da mãe. Mais contas? Perguntou, sentando-se à frente. O que mais poderia ser? Respondeu ela com um gesto de desânimo. Olha só, chegou do banco. Seu empréstimo do conserto do carro está atrasado há um mês. Ameaçam penhorar nossos bens. Roman esfregou a testa. Aos 30 anos, parecia um homem de 50, desgastado pela vida. Depois da faculdade, trocou de emprego uma dezena de vezes. Ora era o salário, ora o chefe, ora os colegas. A mãe sempre o apoiava nas demissões, acreditando que algo melhor apareceria. Mas enquanto buscava, era preciso sobreviver, comer, vestir-se, ir a entrevistas. Conseguiu consertar o carro? Perguntou ela. Disseram que precisa de uma reforma no motor. 150.000. Roman balançou a cabeça. Sem o carro, não chego ao trabalho. Onde arrumar 150.000? Lídia sentiu aquele aperto familiar no peito, a sensação de que não havia saída. Romanzinho, será que não dá para pegar outro empréstimo? Mãe, ninguém mais me empresta nada. Minha reputação está destruída. Ficaram em silêncio, cada um mergulhado em seus pensamentos. Do lado de fora, a chuva batia nas janelas, e algum cachorro latia no quintal. Mais um dia comum em uma família russa que vive do salário para o salário, e mesmo assim nunca consegue fechar as contas. Vou trabalhar, disse Lídia por fim, levantando-se. Talvez Taísia Petrovna pudesse emprestar algo até o pagamento. Há 12 anos, Lídia trabalhava na prefeitura local. Começou como secretária, depois virou especialista em atendimento ao público. O salário não era grande, 28.000 por mês, mas era estável, e o horário, flexível. Só que ultimamente corriam boatos de demissões e cortes. Lida, sobre você ainda não falaram, aproximou-se Nina Borisovna, colega de meia-idade e semblante perpetuamente insatisfeito. Sobre o quê? Dizem que nosso departamento pode sumir. Vão fundir com outro e cortar metade da equipe. A chefia ficou até tarde ontem discutindo algo. O coração de Lídia deu um salto. Perder o emprego agora seria um desastre. Com sua idade e formação, arrumar algo novo seria quase impossível. Ah, Nina, não exagere. São só fofocas, tentou parecer confiante. Fofocas, fofocas. Mas a Petrova já está mandando currículos, balançou a cabeça a colega. Nos dias de hoje, melhor se prevenir. O dia todo, Lídia trabalhou como um autômato, atendia pessoas, preenchia papéis, respondia ligações, mas sua mente estava longe. Ao meio-dia, finalmente se aproximou de Taísia Petrovna, no escritório ao lado. Taísia, posso falar com você um minuto? Claro, Lida, entre. Pedir dinheiro emprestado a uma colega era humilhante, mas não havia alternativa.
explicou a situação, pediu 10.000 até o salário. Taísia ficou calada por um longo tempo, depois abanou a cabeça com tristeza. Lida, eu queria ajudar, mas estou apertada. Minha filha está na faculdade, mando dinheiro todo mês, e ainda tenho o financiamento da casa de campo. Entendo, Lídia assentiu e saiu apressada, sentindo o rosto queimar de vergonha. Caminhou para casa devagar, relutante em enfrentar as contas novamente. Pensava nas demissões que se aproximavam, nas dívidas, no futuro incerto com Romã. Parou diante da vitrine de um supermercado, olhando os preços. Até o essencial estava fora de alcance. Em casa, Romã estava no sofá com o notebook, absorto em algo na internet. Lídia achou que fosse mais uma busca por emprego e não o incomodou. Foi para a cozinha preparar o jantar com o que tinha: batatas, cebola, um pouco de carne comprada em promoção. Mãe, você não vai acreditar no que aconteceu hoje, exclamou Romã de repente. O quê, filho? Conheci uma garota. No evento da empresa do Max, lembra que ele me convidou? Lá tinha uma colega dele, a Kátia. Trabalha em uma ONG, ajuda orfanatos, famílias carentes. A gente conversou a noite toda. Lídia largou a faca e prestou atenção. Romã muito não se interessava por ninguém. Depois da faculdade, teve alguns relacionamentos passageiros, mas nada sério. Ou o trabalho delas não agradava, ou ele mesmo não estava pronto para compromissos. Que bom, filho. Conte mais. Romã se aproximou, sentando-se à mesa. Seus olhos brilhavam de um entusiasmo que não se via há tempos. Ela é diferente, mãe. Não é como as outras. Falamos sobre tudo, seu trabalho, meus planos. Quais planos? Surpreendeu-se Lídia. Ah, você sabe, aquelas ideias que tenho. O e-commerce que quero abrir, a consultoria. Romã falava com paixão. Ela ouviu tudo com atenção, fez perguntas. Disse que tenho veia de empreendedor. Lídia sorriu. Seu filho era um sonhador, isso era fato. Tinha 1000 projetos, mas poucos saíam do papel e ela, como é? De onde vem? Romã baixou a voz, como se fosse revelar um segredo. Aí que está, o pai dela é um empresário conhecido na cidade. Vladimir Igorevich Kramovou. Já ouviu falar? Lídia franziu a testa. O nome soava familiar. O que ele faz? Construção, algo com imóveis. Tem uma casa em Zareshie, carro de luxo, mas ela é super simples. Nada de frescura. Que maravilha, filho, disse Lídia, embora sua mente já estivesse em outro lugar. Depois do jantar, quando Romã saiu para encontrar um amigo. Assim que Romã saiu, Lídia Santanislavovna sentou-se diante do computador com uma determinação que não sentia há anos. Os dedos tremiam levemente enquanto digitava no buscador, Vladimir Igorevich Kramovou, empresário. A tela encheu-se de resultados em segundos. Clicou no primeiro link e começou a ler, os olhos devorando cada palavra como se fossem pérolas preciosas. Vladimir Kramovou não era apenas um empresário qualquer. Era o dono da Stroy Alliance, uma das maiores construtoras da região, e da Novigorod, empresa de desenvolvimento imobiliário responsável por alguns dos condomínios mais luxuosos da cidade. Seus ativos incluíam shoppings, complexos residenciais de alto padrão e, segundo estimativas, uma fortuna que fazia os números em sua conta bancária parecerem troco de café. Lídia não chegou ao final do artigo. Não precisava. Abriu mais algumas abas, fotos de eventos corporativos, reportagens em revistas de negócios, imagens da família. Ali estava ele, um homem imponente, de terno italiano, relógio que custava mais que seu apartamento, apertando mãos de políticos e investidores com a confiança de quem sabe que o mundo gira ao seu redor. Ao seu lado, uma mulher elegante, de sorrisos calculados e joias que brilhavam mesmo nas fotos de baixa resolução. E entre eles, ela, Kátia, a mesma garota de jeito simples e riso fácil que havia conquistado seu filho. Lídia sentou-se para trás na cadeira, os dedos pressionando os lábios. Um plano começou a tomar forma em sua mente, ainda nebuloso, mas intoxicante em suas possibilidades. Uma noiva rica. Era a saída. A solução para todas as suas dívidas, para as noites em claro contando moedas, para a humilhação de esconder o telefone quando os cobradores ligavam.
Se Roman se apegasse a essa garota, se conseguisse conquistá-la de verdade, se eles se casassem. Ela fechou os olhos por um segundo, imaginando, as contas pagas, um apartamento maior, talvez até uma casa de campo como a dos Kramovou. Roman teria um emprego estável, graças à influência do sogro. Eles finalmente respirariam. As ideias disparavam em todas as direções. Precisamos nos preparar. Não podemos recebê-la aqui, não assim. Olhou ao redor da sala com desdém, o sofá desgastado, as paredes com tinta descascando, os pratos baratos no armário da cozinha. Isso não serve. Precisamos de algo melhor, mesmo que seja temporário. Talvez pudesse pedir emprestado a uma amiga, alugar um espaço por alguns dias, qualquer coisa para não assustar a garota com a realidade crua de suas vidas. Levantou-se e foi até o espelho do corredor. O reflexo que a encarou de volta foi impiedoso. 52 anos, raízes grisas mal disfarçadas, rugas de preocupação que nenhum creme conseguia apagar. Também preciso me arrumar. Não posso conhecer os pais dela assim. Uma mãe desleixada não inspiraria confiança em uma família como aquela. Talvez um corte de cabelo, uma roupa decente. O telefone tocou na cozinha. Mais um número desconhecido. Desta vez, porém, Lídia atendeu com um sorriso quase genuíno no rosto. Alô, Lídia Santanislavovna Volgena? Sim, sou eu. Companhia Bistrozain. Sua dívida está vencida há 3 meses. O senhor tem ciência de que... Escute bem, interrompeu ela, com uma calma que a surpreendeu. Em breve, você receberá cada centavo, com juros. Até lá, pare de me incomodar. Desligou antes que o homem pudesse responder e solitou uma risada. Pela primeira vez em meses, o futuro não lhe parecia um abismo sem fundo. Basta ajudar Roman a não estragar tudo. Passou a mão pelo cabelo, já traçando mentalmente os próximos passos. Amanhã, conversarei com ele. Preciso saber tudo, como eles se conheceram, o que ela gosta, como agem os pais. E, acima de tudo, como esconder nossa situação até que seja tarde demais para recuar. Do lado de fora, a chuva continuava a bater nas janelas, mas Lídia já não a ouvia. Seu pensamento estava em outro lugar, na vida que poderiam ter, nos problemas que desapareceriam como fumaça, no dia em que seu filho se casaria com a filha de um milionário. Tudo vai dar certo. No fundo, uma pontada de culpa tentava emergir, afinal, estava planejando um engodo, uma fachada para enganar uma garota que, pelo que Roman contará, parecia sincera. Mas a voz era fraca, abafada pelo desespero e pela promessa de uma existência sem apertos. Roman é esperto, repetia para si mesma. Ele a fará feliz. E dinheiro, bem, dinheiro não é tudo, mas sem ele, a felicidade fica pela metade. Cena do jantar na casa dos Kramovou, continuação do estilo persuasivo e imersivo. O encontro com os pais de Katia aconteceu no domingo, na casa de campo da família, um lugar que fez Roman engolir em seco assim que o táxi parou diante do portão de ferro forjado. 2 andares de pedra e madeira nobre, jardins que pareciam saídos de uma revista, carros que custavam mais que sua formação universitária. Ele ajustou a gravata emprestada, sentindo o suor frio nas costas. Katia o esperava na entrada, com um vestido que realçava sua elegância natural. Não parece nervosa, pensou ele, enquanto ela lhe apertava a mão com um sorriso encorajador. Não se preocupe, sussurrou ela, como se lesse seus pensamentos. Meus pais são pessoas boas. Você vai ver. Mas quando Vladimir Igorevich apareceu no hall, com seu aperto de mão firme e olhar que parecia de socar ossos, Roman entendeu que a pessoas boas não significava fáceis de impressionar. O homem tinha a presença de quem estava acostumado a comandar salas de reunião, e sua esposa, Alla Viktorovna, movia-se com a graça de quem nunca havia precisado se preocupar com o preço de nada. O jantar começou com temas seguros, o clima, as últimas notícias, os planos de verão de Katia. Roman respondia com frases medidas, tentando não parecer nem muito ansioso nem muito indiferente. Até que Vladimir Igorevich pousou o garfo e o encarou diretamente. Roman, Katia mencionou que você tem planos interessantes no mundo dos negócios. Gostaria de ouvir mais. O ar parece ter sido sugado da sala. Roman sentiu as palmas das mãos úmidas, a garganta seca.
Começou a falar sobre seus projetos, o e-commerce que ainda era só um rascunho no caderno, os contatos com investidores em que não passavam de e-mails não respondidos, as oportunidades no mercado de que ele mal entendia. As palavras saíam fluidas, ensaiadas, mas os olhos de Vladimir Igorevich estreitavam-se a cada resposta vaga. E qual seria seu capital inicial para esses empreendimentos? Perguntou o homem, tomando um gole de vinho como se a pergunta fosse casual. Bem, ainda estou avaliando opções de financiamento, gaguejou Roman. O mercado está instável, então preciso ser estratégico. Vladimir Igorevich assentiu, mas algo em seu olhar, uma sombra de decepção, talvez, fez o estômago de Roman revirar. Ele sabe, pensou. Ele já sabe de tudo. O convite para uma conversa particular no escritório não foi uma surpresa, mas sim uma confirmação. Entre quatro paredes de mogno e estantes cheias de livros que provavelmente custavam mais que seu aluguel, Vladimir Igorevich serviu 2 copos de uísque e foi direto ao ponto. Roman, sou um homem franco. Minha filha é tudo que tenho. Não vou entregá-la a alguém só porque ela acha que está apaixonada. Eu a amo, disse Roman, e pela primeira vez naquela noite, foi sincero. Amor não paga contas, retrucou Vladimir Igorevich, girando o líquido âmbar no copo. Fiz minha lição de casa. Vários empréstimos, dívidas atrasadas, 8 meses sem trabalho estável. Isso não é a vida que quero para Kátia. Roman tentou protestar, mas as palavras morriam em sua garganta. Não estou aqui para julgar, continuou o homem, voz baixa e cortante. Mas se você esconde isso dela, o que mais está escondendo? Um relacionamento baseado em mentiras não dura. Eu ia contar, mentiu Roman. Só queria resolver as coisas primeiro. À custa da minha filha? A pergunta foi um golpe. Ela merece saber agora com quem está se envolvendo. Se ela escolher ficar, ótimo. Se não, pelo menos foi uma escolha informada. O caminho de volta foi um borrão de culpa e vergonha. Kátia, alheia a tudo, falava animada sobre como os pais haviam gostado dele. Acho que você fez uma boa impressão, disse ela, encostando a cabeça em seu ombro. Roman sorriu mecanicamente, mas por dentro ardia. Ela não sabe. Não sabe que seu pai me desmascarou. Não sabe que sou um fraude. E quando chegou em casa, Lídia Santanislavovna o esperava com um sorriso de expectativa, um sorriso que, pela primeira vez, ele não teve coragem de retribuir. Os olhos de Lídia Santanislavovna ardiam com uma expectativa febril. Então? Como foi? Eles gostaram de você? Perguntou, as mãos trêmulas ajustando o chale nos ombros. Conte-me tudo, Roma. Roman afundou na cadeira da cozinha, a jaqueta ainda nos ombros, como se estivesse pronto para fugir. Os dedos tamborilavam nervosos na mesa de fórmica desgastada. Tudo é complicado, murmurou, evitando seu olhar. Complicado. A voz da mãe quebrou-se em um sopro de pânico. O que isso significa, Roman? Ele engoliu em seco. As palavras saíram como lascas de vidro. O pai dela sabe. Sobre os projetos que não existem. Sobre as dívidas. Sobre tudo. O rosto de Lídia Santanislavovna esbranquiçou como se alguém tivesse sugado o sangue de suas veias. Ela recuou, apoiando-se na pia como se o mundo tivesse se inclinado debaixo de seus pés. Então, está tudo perdido, sussurrou, os lábios tremendo. Ele vai proibir o casamento. Vai afastar a Kátia de você. Não sei, Roman passou as mãos pelo rosto, como se pudesse apagar a vergonha estampada nele. Ele me aconselhou a contar a verdade para ela. Disse que ela deveria decidir. Não. Lídia Santanislavovna golpeou a mesa com a palma da mão, fazendo os talheres saltarem. Roman, meu filho, se você contar, ela vai embora na mesma hora. Que garota de família rica vai querer se amarrar a um homem afundado em dívidas? Eles vão rir de você. Vamos virar piada para esses Ramov. Mas se eu não contar e ela descobrir sozinha, ele fechou os olhos, revivendo o olhar penetrante de Vladimir Igorevich. Vai ser pior. Ou ela nunca vai descobrir. A mãe agarrou seus pulsos, os dedos afiados como garras. Ele pode muito bem decidir não se meter. Pode estar testando você, Roma.
vendo se você é homem suficiente para superar isso sozinho. Os dias seguintes foram um suplício. Kátia continuava a mesma doce, atenciosa, como se nada tivesse mudado. Mas Romã via fantasmas em cada sorriso dela. Ela sabe. O pai dela contou? Ou está apenas esperando que eu me ajoelhe e confesse? A dúvida o corroía como ácido. Até que, numa sexta-feira à noite, enquanto caminhavam pelo parque sob as luzes amareladas dos postes, ele não aguentou mais. Kátia, sua voz falhou. Ele parou, forçando-a a virar-se para ele. Preciso te contar uma coisa. O quê, Rodney? Ela enlaçou seu braço, o rosto iluminado pela luna. Parece tão sério. Sobre nós. Sobre mim. Ele respirou fundo, como se fosse mergulhar em águas geladas. Eu não te contei tudo. O sorriso dela congelou. Os dedos afrouxaram em seu braço. Do que você está falando, Romã? Não tenho trabalho há 8 meses. As palavras jorraram como sangue de uma ferida aberta. E tenho dívidas. Grandes dívidas. Aqueles projetos que te falei? Eram só sonhos. Não tenho nem dinheiro para começá-los. Kátia recuou como se ele a tivesse empurrado. Os olhos, antes quentes, agora o esquadrinhavam com uma frieza que o gelou até os ossos. Então, todo esse tempo você me mentiu? Não foi mentira. Foi omissão. Ele estendeu as mãos, suplicante. Kátia, eu queria mudar. Queria ser o homem que você merece. Mas tinha medo de te perder. Você mudou minha vida. Sem você, eu não sou nada. Romã. Ela soltou sua mão, dando um passo para trás. A dor em seu rosto era uma faca. Não é sobre dinheiro. É sobre confiança. Como posso acreditar em você depois disso? Me dá uma chance. Ele caiu de joelhos no meio do caminho, sem se importar com os olhares dos poucos transeuntes. Casa comigo. Agora. Eu vou consertar tudo, juro. Só não me deixe. Kátia o encarou, os olhos arregalados, como se ele tivesse perdido a razão. Você está falando sério? Sua voz era um fio de voz. Depois de tudo que acabou de admitir, você me pede em casamento? Eu sei que parece loucura. As lágrimas ardiam em seus olhos. Mas eu te amo, Kátia. De verdade. E vou me arrastar pelo chão se for preciso. Só não me tire de você. Um silêncio eterno se estendeu entre eles. Romã podia ouvir seu próprio coração batendo como um martelo contra as costelas. Até que, lentamente, ela sentiu. Tá bom. A voz dela estava firme, mas os olhos brilhavam. Mas com condições. Nenhum segredo entre nós. Nunca mais. E você vai arrumar um trabalho e resolver suas dívidas. Sozinho. Juro. Ele a puxou para si, enterrando o rosto em seu pescoço, respirando seu perfume como se fosse oxigênio. Vou te fazer feliz, Kátia. Juro por tudo. Quando chegou em casa, Lídia Santanislavovna o esperava na porta, os dedos torcendo o avental. Então? Contou? Contei. Romã sorriu pela primeira vez em semanas, o peso no peito finalmente aliviado. E pedi ela em casamento. Ela disse sim. O grito de Lídia Santanislavovna ecoou pelo corredor como um sino. Roma. Ela o abraçou com força suficiente para quebrar suas costelas. Isso significa que ela realmente te ama. Oh, meu filho, isso é um milagre. Sim, mamãe. Ele retribuiu o abraço, mas uma sombra passou por seus olhos. Mas agora eu preciso arrumar um trabalho. Preciso começar a resolver isso de verdade. Claro, claro. Ela acenou com as mãos, já perdida em seus próprios pensamentos. Mas primeiro, a wedding. Antes que ela mude de ideia, temos que oficializar tudo. Contrato, papéis, tudo. Roma abriu a boca para protestar, não era cedo demais. Não deveria primeiro se estabilizar? Mas o brilho nos olhos da mãe o calou. Ela estava radia,
como se o sol tivesse nascido só para ela. E ele não tinha coragem de apagar essa luz. Não agora. Não quando, pela primeira vez em meses, o futuro não parecia um abismo. Sustentava o filho no colo com um sorriso tranquilo enquanto a criança, curiosa, apontava para os doces na prateleira. O coração de Lídia Santanislavovna se contraiu como se alguém o tivesse apertado com força. Ela. A mulher que seu filho havia amado. A mulher que ela havia afastado com suas palavras imprudentes, com sua ganância estúpida, com a ilusão de que dinheiro poderia comprar felicidade. E agora ali estava Ekaterina, radiante de uma maneira que Lídia jamais imaginara possível depois daquele dia. Não havia sombra de ressentimento em seu rosto, nem sequer um traço da dor que Romã lhe causará. Em vez disso, seus olhos brilhavam com uma paz que só quem foi perdoado, ou quem perdoou, poderia carregar. O marido, um homem de postura serena, colocou a mão nas costas dela com um gesto tão natural que doía só de ver. Isso era o que Romã poderia ter tido. Isso era o que eles poderiam ter sido. Lídia sentiu as mãos tremendo ao passar o cartão no terminal. O saldo era suficiente por pouco, mas o que realmente a sufocava era a certeza de que, enquanto ela contava moedas para sobreviver, Ekaterina havia reconstruído uma vida que ela ajudara a destruir. O menino no colo da ex-noiva riu, e o som foi como uma faca no peito da mãe de Romã. Ele poderia ter sido meu neto. Essa criança, com seus cachos claros e bochechas rosadas, poderia ter chamado ela de babusca, poderia ter corrido em sua direção com desenhos feitos à mão, poderia ter enchido seus dias de significado em vez dessa solidão amarga que agora a consumia. Próximo, chamou a caixa, quebrando o transe de Lídia. Ela arrastou os pés para fora do supermercado, a sacola plástica cortando seus dedos. O ar frio da tarde bateu em seu rosto, mas não era nada comparado ao gelo que se formava em sua alma. 2 anos. 2 anos se arrastando como uma sombra do que fora, enquanto Ekaterina, sua Ekaterina, a mulher que ela sonhara como salvadora da família, florescia sem eles. Romã não sabia. Ele nunca soube que Lídia, em seus momentos de insônia, buscava notícias dela nas redes sociais, que guardava recortes de jornal sobre a fundação que Ekaterina ajudava a administrar, que chorava ao ver fotos do casamento dela com aquele homem, um advogado respeitado, filho de um juiz. Um homem que nunca precisaria mentir sobre seu nome para conseguir um empréstimo. Um homem que nunca deixaria a mãe humilhar sua noiva em público. Lídia virou a esquina, os olhos ardendo. A rua estava cheia de gente apressada, rindo, vivendo, enquanto ela era só mais uma velha com uma sacola barata e um passado que a perseguia como uma maldição. Mãe? A voz veio de trás, rouca, quebrada. Ela se virou e viu Romã encostado na parede de um prédio, a barba por fazer, os olhos injetados. Ele segurava uma garrafa marrom em um saco de papel, e o cheiro de álcool exalava dele como um perfume podre. O que você está fazendo aqui? Perguntou ela, mais por reflexo do que por interesse real. Romã riu, um som sem alegria. A mesma coisa que você, provavelmente. Tentando não pensar. Lídia olhou para o chão. Não havia mais o que dizer. Não havia desculpas que pudessem consertar o que estava quebrado, não havia palavras que pudessem devolver o tempo. Eu vi ela, murmurou Lídia, finalmente. A Ekaterina. Ela está bem. Romã congelou. Por um segundo, ela viu algo em seus olhos, uma faísca de dor tão pura que quase a derrubou. Você virou a cabeça para ver? Perguntou ele, a voz trêmula. Ou só olhou como sempre faz, como se fosse um direito seu? Lídia não respondeu. Porque a verdade que ela nunca teria coragem de admitir, era que ela merecia cada segundo daquele sofrimento. Porque, no fundo, enquanto Ekaterina seguia em frente, ela e Romã estavam presos naquele dia para sempre, ele, afogado em álcool e arrependimento, e ela, contabilizando moedas e lembranças como se fossem a mesma coisa. E o pior. Saber que, se tivessem outra chance, ela faria tudo de novo. Não pela ganância. Não pelo dinheiro. Mas pela ilusão de que, dessa vez, as coisas poderiam ser diferentes. O garotinho puxava suavemente o braço da mãe, os olhos brilhando de expectativa. Mamãe, posso pegar balas? A voz era doce, cheia da inocência que só a infância conhece. Claro, meu sol,
respondeu Ekaterina, o sorriso iluminando o rosto sem maquiagem, os cabelos soltos em um coque despretensioso. Ela usava uma roupa larga de grávida, mas era como se carregasse dentro de si não apenas um bebê, mas uma luz que nem o tempo nem as feridas do passado conseguiram apagar. Lídia Satanislavovna ficou paralisada, observando a cena como se fosse um quadro vivo da felicidade que um dia imaginou para si mesma. Ekaterina pagava pelas compras, trocava olhares cúmplices com o marido, beijava a testa do filho. Uma família comum, escolhendo iogurtes e pães em um domingo qualquer. Precisa de sacola? Repetiu a caixa, impaciente. Ah, sim, obrigada, murmurou Lídia, os dedos trêmulos segurando o troco, os olhos ainda presos àquela imagem que doía como uma faca. Foi então que aconteceu o que ela mais temia. Ekaterina virou-se. Por um segundo, seus olhares se encontraram. O reconhecimento foi instantâneo, um clarão de memória, seguido por um rubor de vergonha. Ekaterina hesitou, como se quisesse dizer algo, mas depois baixou os olhos e apressou o passo em direção à saída, arrastando o marido e o filho como se quisesse escapar não apenas dali, mas do passado que Lídia representava. Do lado de fora, sob a chuva fina que começava a cair, Lídia viu Ekaterina sendo ajudada a entrar no carro novo, o marido ajustando o cinto do filho no banco traseiro com uma delicadeza que fazia o peito de Lídia arder. Assim seria o romã, sussurrou, as palavras se perdendo no vento. O ônibus demorou 20 minutos em que ela reviveu cada detalhe daquele encontro, cada gesto de Ekaterina, cada prova de que a vida da outra havia seguido adiante enquanto a dela apodrecia em remorsos. Quando chegou em casa, o cheiro de cerveja azeda e desleixo a recebeu. Romã estava espalhado no sofá, a camisa amassada, os olhos injetados, o queixo por fazer. Onde você estava? Resmungou, sem tirar os olhos da televisão. No mercado. Compras. Lídia passou por ele, os sacos plásticos rangendo entre seus dedos, e foi para a cozinha. Me dá dinheiro. A mão estendida, os dedos sujos de nicotina. Não tem mais, Romula. Só o suficiente para passar o mês. Ele riu, um som seco, sem alegria. Sempre tem. Você esconde. Preciso ver os caras. Ela olhou para o filho, ou melhor, para o que restava dele. O jovem cheio de sonhos, que 2 anos atrás falava em casamento e futuro, agora era apenas uma sombra, um homem quebrado pelo álcool, pela culpa, pela certeza de que sua vida havia terminado naquela noite. Romã, chega de beber. Precisa arrumar um trabalho, reconstruir a vida. Ele virou-se para ela, e nos olhos dela Lídia viu não apenas a raiva, mas o desespero de quem sabe que não há mais volta. Que trabalho, mãe? Quem vai me contratar? Eu sou a piada da cidade. O Romã bate, aquele que quase se casou com a filha do milionário. Não fale assim. Como então? Como eu deveria falar? Ele se levantou, cambaleando, e foi até ela. Você lembra o que disse naquela noite? 15 milhões. 15 milhões de dívidas que sumiriam. Lembra? Lídia baixou a cabeça. Era sempre a mesma acusação, sempre as mesmas palavras, como um disco riscado que não parava de tocar. Eu não queria. Não queria o quê? Imaginar que eu só pensava no dinheiro? Mas eu amava ela, mãe. Pela primeira vez na vida, eu amava de verdade. Romã aproximou-se, o hálito pesado de cerveja. Sabe o que é pior? Ela teria me perdoado. Teríamos superado juntos. Mas a sua ganância, a sua necessidade de se exibir, de mostrar para os outros que a gente estava subindo na vida, e isso ela não perdoou. Nunca. As lágrimas escorreram sem controle. Lídia já ouvirá tudo aquilo antes, mas a dor não diminuía. Me perdoa, filho. Não dá, mãe. Não dá volta atrás. Ele pegou a jaqueta e saiu, batendo a porta. Sozinha naqueles 4 cantos alugados, Lídia sentou-se na poltrona que era tudo o que restava de sua antiga vida. Sobre a mesinha, uma revista amarelada com uma matéria sobre o fundo beneficente onde Ekaterina trabalhava. Coordenadora de projetos, Ekaterina Sontseva, anuncia nova iniciativa de apoio a famílias em vulnerabilidade. Sontseva. Ela havia se casado. Havia fechado aquele capítulo para sempre. No espelho apagado da televisão, Lídia viu seu reflexo,
uma mulher envelhecida antes do tempo, vestida em roupas baratas, os ombros curvados pelo peso de escolhas que não podiam mais ser desfeitas. Do outro lado da parede, a família dos vizinhos jantava, risos, pratos batendo, o barulho normal de uma vida que seguia adiante. Lídia lembrou-se daquele dia na prefeitura, quando Nina Borisovna falava dos cortes no orçamento, e ela, tão certa de que tudo se resolveria, tão convencida de que os parentes ricos seriam seu escudo. Agora, Nina ainda trabalhava lá, ganhando seus modestos 28.000 rublos, feliz com sua estabilidade. Enquanto Lídia contava moedas no fim do mês. Roman voltou tarde, bêbado. Ela o ajudou a deitar no sofá, tirou os sapatos, cobriu-o com um cobertor surrado. No sono, ele murmurou algo, talvez um nome. Ekaterina. Lídia ficou acordada, revivendo a noite em que uma frase, dita em êxtase e champanhe, destruíra tudo. 15 milhões. Agora nossos problemas acabaram. Naquele momento, ela achará que estava fazendo um elogio, demonstrando gratidão por Ekaterina aceitar Roman apesar de suas dívidas. Mas o que fez foi revelar a verdade nua e crua, que, para eles, ela nunca fora uma pessoa, apenas uma solução. Agora, 2 anos depois, Lídia entendia que sua culpa não era apenas pelo que dissera, mas pelo que ensinara. Ela criará Roman para acreditar que dívidas podiam ser ignoradas, que sempre haveria alguém para salvar a situação, que a responsabilidade era um fardo para os outros. Ele apenas seguirá o exemplo quando escondeu seus problemas de Ekaterina, quando apostou que um casamento resolveria tudo. E quando a oportunidade apareceu, nem ele nem ela viram vergonha naquilo. Pelo contrário, acharam que o destino, finalmente, lhe sorria. Mas o destino não só sorri. Também castiga. Lídia não dormiu. Quando o sol nasceu cinzento sobre a cidade, ela soube que aquele dia seria igual ao anterior, e ao seguinte, e a todos os que viriam. Porque algumas palavras não podem ser retiradas. Alguns erros não têm conserto. E algumas vidas, uma vez quebradas, jamais voltam a ser as mesmas. Aquele brinde maldito ficou gravado na memória de todos que o ouviram, um lembrete eterno do preço da ganância e da língua solta nos momentos que deveriam ser sagrados. 1 ano depois, a vida naquele apartamento alugado se tornou insuportável. Roman afundou de vez, o álcool devorou seu último emprego de carregador, e ele passou a desaparecer por semanas, dormindo em porões ou na casa de desconhecidos, voltando apenas quando o corpo pedia mais veneno. Lídia, agora apenas para os outros, esfregava pisos em um escritório minúsculo por trocados, contando cada moeda como se fosse uma sentença de vida ou morte. O contrato do aluguel estava prestes a vencer, o proprietário havia aumentado o valor, e ela não tinha nem metade do necessário. Foi em uma daquelas noites de novembro, quando o frio já mordia os ossos e a escuridão parecia mais densa, que Lídia sentou-se à mesa da cozinha com as últimas notas amassadas na mão. 300 rublos. A conta da luz atrasada, o aluguel faltando 8.000, e o salário só daqui a uma semana. O telefone tocou. Ela hesitou, quem ligaria a não ser para trazer más notícias? Mas o som insistente a obrigou a atender. Uma voz masculina, impessoal. Aqui é o plantão do trauma da cidade. Seu filho, Roman Volgin, foi internado. Você é a mãe? O coração despencou. Ela agarrou-se à cadeira como se fosse a última tábua de salvação em um naufrágio. Sim, sou a mãe. O que aconteceu? Ele está na UTI. Briga na rua. Traumatismo craniano. Venha o mais rápido possível. Naquele corredor de hospital, entre o cheiro de antisséptico e o zumbido das máquinas, Lídia passou a noite em claro. Roman estava inconsciente, os médicos falavam em cirurgia de alto risco, em danos irreversíveis. Faremos tudo o que pudermos, disse o neurocirurgião, mas o olhar era claro. O álcool havia corroído o corpo do filho por dentro, e agora, mesmo que sobrevivesse, a batalha seria longa. 6 horas de faca e esperança. Roman abriu os olhos, mas não era mais o mesmo. A fala arrastada, a memória em frangalhos, os movimentos de um homem 2 vezes mais velho. Você tem família que possa ajudar? Perguntou a assistente social. Cuidar dele exigirá dedicação total, e você precisa trabalhar. Não havia ninguém. 3 anos de brigas, dívidas e garrafas haviam queimado todas as pontes. Enquanto Roman se recuperava, se é que aquilo podia ser chamado de recuperação, Lídia perdeu o emprego.
O patrão foi paciente por 2 semanas, mas a terceira ausência foi a gota d'água. Entendo sua situação, mas preciso de alguém em quem possa confiar. As economias acabaram. O apartamento foi esvaziado, os pertences empilhados no porão de uma vizinha distante, que por piedade ofereceu um colchão por 1 semana, 2 no máximo. 2 meses depois, quando Roman recebeu alta, mal conseguia andar. As palavras saíam tortas, os olhos às vezes não a reconheciam. Mas uma coisa havia mudado, o corpo rejeitava o álcool. Não por força de vontade, mas por pura incapacidade física. Mãe, cadê a casa? Perguntou, arrastando as sílabas, quando ela o levou para a casa da tia Niura. Não tem mais, Romula. Por enquanto ficamos aqui. Mas o por enquanto esticou-se como uma sombra sem fim. Os serviços sociais ofereceram soluções, um asilo para ela, um internato para ele. Lídia recusou. Romã era tudo o que lhe restava. Até que a tia Niura, depois de 2 semanas, deixou claro que a caridade tinha limites. Restou o centro de assistência social, onde a funcionária explicou com voz ensaiada: há uma fila para moradia subsidiada. Mas é longa. Anos, talvez. E o que fazer até lá? Temos vagas em um abrigo temporário. 1 mês, no máximo. O abrigo era um barracão com camas de ferro, cheiro de mofo e gritos de bêbados. Romã, frágil e desorientado, não seria capaz de protegê-la nem a si mesmo. Mãe, eu lembro que tinha um apartamento, murmurava à noite, enquanto ela fingia dormir. Tinha, filho. Tinha trabalho, tinha planos. Agora não tem nada. 3 anos antes, ela era uma funcionária respeitável, com um filho prestes a se casar com a filha de um milionário. O futuro parecia um céu sem nuvens. Agora, dormiam lado a lado em colchões sujos, com apenas roupas poídas e a memória amarga do que poderiam ter sido. 1 mês depois, foram expulsos. O espaço era necessário para outros desesperados. Começou então a vida nas ruas. No verão, dormiam em bancos de praça, estações de trem, recantos de prédios. Lídia catava latinhas e papelão, enquanto Romã, com as mãos trêmulas e a mente confusa, só conseguia perder-se. Quando o outono chegou, ficou claro, o inverno os mataria. Foi então que Lídia engoliu o orgulho e voltou ao centro social. Separados, disse, com a voz quebrando. Coloquem Romã no internato. Eu me viro. A funcionária foi direta: você não tem idade para o asilo. Mas ele, com a documentação de invalidez, pode ser aceito. A decisão a dilacerou. Entregar o filho era como assinar sua própria derrota. Mas o que restava? Passar o inverno debaixo de neve, vendo Romã congelar aos poucos. No dia em que finalmente se resignaram, o destino, cruel, como sempre, reservou-lhes um último encontro. Estavam sentados em um banco fora de um shopping, onde Lídia às vezes pedia esmolas. Romã, encurvado, abraçava um saco plástico com seus pertences. Um carro parou. Uma família desceu, um homem, uma mulher grávida, 2 crianças. Ekaterina. Agora com 3 filhos, o mais velho já crescido, uma menina de 5 anos, e outro a caminho. Mamãe, pode ser sorvete? Pediu o garoto. Claro, meus amores, sorriu ela, enquanto o marido levava as crianças ao quiosque. Vou só na farmácia, já volto. Seus olhos se encontraram. Lídia, suja, com o cabelo grudo e o olhar vazio. Ekaterina, impecável no casaco elegante, o ventre arredondado sob a lã fina. Sussurrou a moça. Catiúcha, respondeu Lídia, a voz um fio de cinzas. Ekaterina olhou para Romã, adormecido, para o saco rasgado, para as mãos trêmulas de Lídia. A piedade brilhou em seus olhos antes que pudesse escondê-la. O que aconteceu com vocês? Lídia riu, um som seco, sem alegria. A vida aconteceu, Katienka. Lembra daquele brinde? Pois é. O seu pai tinha razão, a gente não devia ter falado. Agora eu entendo, Katiúcha, continuou Lídia, a voz arrastando cada sílaba como se pesasse toneladas. Aquele brinde não foi só uma bobagem de bêbados. Foi um espelho. Revelou quem realmente éramos, pessoas dispostas a usar os outros como escada para sair do próprio buraco.
E o pior é que nem sequer tínhamos vergonha disso. Ela fez uma pausa, os dedos apertando o tecido gasto do casaco como se quisessem esmagar o passado entre eles. Não, deixe-me dizer uma coisa, você fez bem em ir embora. Romã teria te afundado junto conosco, e eu só teria ajudado a segurar sua cabeça debaixo d'água. Vivíamos à custa dos outros, esperando que algum anjo caísse do céu para nos salvar. Como parasitas. Ekaterina mordeu o lábio, os dedos tremendo ao abrir a bolsa. Tirou um maço de notas, não muito, mas o suficiente para algumas refeições, um remédio, talvez uma noite quente. Por favor, leve, disse, estendendo o dinheiro com um gesto quase desesperado. Pelo menos para comer algo hoje. Lídia olhou para as cédulas como se fossem cinzas. Obrigada, Katienka, mas não. Um sorriso amargo torceu seus lábios. Já nos acostumamos com o que temos. Ou melhor, com o que não temos. Seus olhos, antes afiados como lâminas, agora pareciam dois poços secos. Vá para casa. Para seus filhos, para o marido. Você merece essa vida. Construiu ela. Ekaterina hesitou, como se quisesse abraçá-la, dizer algo que consertasse décadas de ruína em uma frase. Mas só conseguiu sussurrar, que vocês encontrem uma saída. Sempre há uma. E então, antes que a voz quebrasse, amanhã levo Romã para um lugar onde cuidarão dele. Eu dou um jeito. Virou-se antes que Lídia visse as lágrimas escorrendo, mas a velha mulher ouviu o soluço abafado no lenço enquanto Ekaterina se afastava, os saltos batendo no asfalto como martelos no caixão de um passado que nunca mais voltaria. Mamãe, a voz de Romã, rouca de sono, cortou o silêncio. Quem era aquela? Ninguém, Sinok, mentiu Lídia, acariciando-lhe o cabelo como se pudesse apagar a memória da cena com um toque. Só uma conhecida. Naquela noite, no abrigo fedendo a desinfetante desesperança, Lídia revivia cada segundo daquele encontro. Ekaterina brilhava não só pelo casaco de lã, mas por algo intocável, a paz de quem sabe que é amada. Tinha tudo que uma mulher sonha, uma mesa posta à espera da família, risos que não precisavam ser forçados, um marido que a olhava como se ela fosse o único porto seguro. E tudo isso poderia ter sido de Romã. Poderia. Se ela tivesse calado a boca 4 anos antes. Se, em vez de ver em Ekaterina uma carteira ambulante, tivesse visto uma filha. Se tivesse ajudado o filho a se erguer por si mesmo, em vez de ensinar que o mundo devia algo a eles. Seu amor era real, Lídia via nos olhos de Romã sempre que lhe falava dela. Mas a ganância era mais forte. Um brinde de 30 segundos, uma piada estúpida sobre 15 milhões, e pronto, o futuro de 2 jovens virou pó. No dia seguinte, ela levou Romã ao internato. Mamãe, não vá, ele choramingava, os dedos se cravaram no braço dela como garras. Eu vou ser bom, juro. SHHH, Romocha, ela mentiu, afagando-lhe o rosto molhado. É só por um tempo. Preciso arrumar trabalho, um lugar para a gente, depois eu volto buscar você. Mas ambos sabiam. Nos olhos dele, Lídia viu o mesmo terror que sentirá quando, criança, a deixaram sozinha no orfanato, a certeza de que temporário era só outra palavra para abandonado. E quando se virou para sair, viu-o no vidro da janela, pequeno e perdido, acenando como se ainda acreditasse que ela voltaria. 6 meses depois, Lídia sobrevivia de bicos, lavava banheiros, separava lixo reciclável, dormia onde a sorte permitia. Visitava Romã uma vez por semana, e cada vez era como ver um fantasma, o corpo engordara um pouco, mas os olhos permaneciam vazios. Ele perguntava pela casa, pela vida de antes, e ela inventava desculpas, enquanto por dentro gritava que aquela vida não existia mais. Até que, em um dia cinzento de outubro, parou em frente ao lugar onde antes ficava o mercadinho da esquina. Agora era um escritório de fachada reluzente, com letras douradas anunciando alguma empresa que nunca os teria contratado. Lembrou da primeira vez que Romã falou de Ekaterina, como seus olhos brilhavam, como falava dos planos, dos sonhos. E ela, em vez de se alegrar, já calculava, quanto ela tem? Como podemos usar isso? Se ao menos tivesse aplaudido aquele amor. Se tivesse ajudado o filho a ser digno dela, em vez de transformá-lo em um mendigo de afeto. Se não tivesse visto naquela moça uma solução, mas uma pessoa. O brinde não foi um erro, foi uma confissão.
A prova de que, para Lídia, a vida dos outros sempre foi moeda de troca. Agora, anos tarde, ela entendia: ninguém deve nada a ninguém. Cada um carrega seus fardos, paga suas dívidas, colhe o que planta. Mas essa sabedoria chegará como um trem após o naufrágio. Arrastou os pés pela calçada, a bolsa com trapos pesando mais que chumbo. À frente, só incerteza: onde dormir, o que comer amanhã, como sobreviver até a pensão que talvez nunca chegasse. Enquanto isso, em outro bairro, uma família se reunia para o jantar. Ekaterina servia a sopa, o marido ajudava as crianças com a lição, e o riso deles aquecia a casa como um fogo que nunca se apaga. A vida que Roman poderia ter tido. Se, naquela noite, 4 anos antes, sua mãe tivesse simplesmente calado. Porque algumas palavras são como balas, uma vez disparadas, não há como recuperá-las. E algumas escolhas destruem não só o presente, mas todos os futuros possíveis. Aquele brinde maldito ecoaria para sempre entre as duas famílias, um lembrete de que a ganância e a estupidez podem queimar até as cinzas o que há de mais precioso: a chance de ser feliz. E de amar sem calcular o preço.